Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor João e no vídeo de hoje vamos falar sobre o estudo das soluções. Vamos dar continuidade, na verdade. Já tivemos alguns vídeos anteriormente sobre esta temática aqui, que é fundamental que você tenha assistido antes para entender o vídeo de hoje. O primeiro vídeo sobre soluções aqui no canal foi trazendo aqui os conceitos iniciais. Então eu trouxe aqui o que é uma solução, o que é um soluto, o que é um solvente, quais são os tipos de soluções, quais são as classificações. Eu vou deixar esse link aí na descrição. No segundo vídeo eu trouxe aqui algumas questões para a gente fazer um exercício de fixação dos conceitos aprendidos aí no vídeo 1. E o terceiro e último vídeo até o momento foi sobre a concentração das soluções, falando sobre a concentração comum e a diferença dessa concentração comum para a densidade. Esses foram os 3 vídeos até o momento aqui no canal sobre soluções. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o título das soluções, dividindo aqui em 3 partes, que é o título em massa, o título em volume e o título percentual. Então fique comigo aqui até o final e vamos ao vídeo. Começando aqui sobre o título em massa. O que vem a ser o título em massa para uma solução? Então, o título em massa é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Então é fundamental que você tenha assistido os vídeos anteriores para você entender certinho esses conceitos, mas recapitulando aqui rapidamente, o soluto é a menor parte da mistura e a solução é o conjunto. Quando eu misturo o soluto e o solvente, eu tenho a solução. Então a solução eu estou me referindo ao conjunto, soluto mais solvente. E o soluto é a menor parte da mistura, certo? Então o título em massa vai ser a relação entre a menor parte da mistura e a massa do conjunto, que é a massa da solução. Então, colocando isso daqui numa fórmula, ficaria assim. O título, que é representado aqui pela letra grega chamada de tal, a letra tal. A letra tal aqui representa o título. O título vai ser a massa do soluto. Mostrei isso aqui no primeiro vídeo também. O soluto a gente representa pelo número 1. Isso aqui é a massa do soluto, dividido pela massa sem nenhum índice aqui, que é a massa da solução. Então eu estou dividindo a menor parte pelo todo, né? A menor parte, que é a massa do soluto, pela massa da solução, que é a massa do conjunto. Então quando eu fizer essa divisão aí, primeiro que vai dar um valor menor do que 1. Por que vai dar um valor menor do que 1? Isso aqui é um pouco claro, tá? Porque você vai estar dividindo a massa do soluto, que é a menor parte da mistura, pela massa do todo, a massa do conjunto. Então esse valor de baixo ele é sempre maior do que o valor de cima. Então você vai estar dividindo, por exemplo, 1 dividido por 10, vai dar 0,1. Vai dar sempre um valor decimal e menor do que 1, quando você for fazer o cálculo do título em massa. Então, como a massa da solução, que é a massa de baixo, que é a massa do conjunto, o que é a solução? É a soma do soluto mais o solvente. Então essa massa de baixo a gente pode representar dessa forma, que é o M sem nenhum índice. Eu estou falando aqui que é a massa da solução, ou eu posso destrinchar isso para colocar aqui no lugar do M sem índice. Eu posso colocar aqui a massa do soluto mais a massa do solvente, que é o M2. Então, ao representar essa soma aqui, eu estou me referindo à solução também. Então, eu posso utilizar a primeira fórmula ali ou a segunda. É a mesma fórmula, tá? Só é uma mudança aqui de representação da massa da solução. Posso colocar o M sem índice, ou posso colocar massa do soluto mais massa do solvente. Isso daqui também é a massa da solução, tá? Então a gente vai ter essas duas formas de representar a fórmula do título em massa. Não vai ter unidade, porque essa massa aqui é dada em grama, a massa de baixo também é dada em grama. Quando a gente fizer a operação, vai simplificar a grama de cima com grama de baixo. Então o título, que é o resultado dessa operação, não vai ter unidade. É uma grandeza adimensional. Então vamos aqui ao título em volume. O título em volume é o mesmo raciocínio, exatamente o mesmo raciocínio, só que ao invés de usar massa, a gente vai usar o volume. Então o título em volume ele vai ser o volume do soluto dividido pelo volume da solução. Aí novamente eu posso usar aqui o V1, que é o volume do soluto, dividido por V, que vai ser o volume da solução, ou eu posso colocar V1 mais V2, que também é o volume da solução. Então é apenas uma mudança aqui na grandeza utilizada. Quando eu usar massa vai ser o título em massa, quando eu usar volume vai ser o título em volume. Mas a gente calcula da mesma forma e vai ser o mesmo raciocínio. O que vem a ser aqui o título percentual? O título percentual ele vai ser o resultado dessa operação aqui, que vai dar um valor decimal que eu falei para você, menor do que 1.
Você vai pegar esse valor e vai multiplicar por 100. Aí você vai ter o título percentual, tá? O título percentual. Um exemplo prático aqui de como a gente pode encontrar o título de uma solução. A gente tem um exemplo bem claro aqui no nosso cotidiano, que são as bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas, elas têm um título, elas são uma solução. A bebida alcoólica não tem só álcool, ela tem ali, o álcool vai ser um dos componentes dessa mistura, um dos componentes dessa solução. E aí a gente vai ter aqui o teor alcoólico, que é uma grandeza relacionada ao título dessa solução. Então vou trazer aqui alguns exemplos para a gente entender essa aplicação aqui do título percentual, tá? Então, bebidas como vodka, whisky, cachaça, elas têm um teor alcoólico que variam de 38% a 50%. O que é que significa isso? Por exemplo, aqui a cachaça ela tem 38% de teor alcoólico. O que que significa isso? Significa que a cada 100 ml da bebida, a cada 100 ml de cachaça, desses 100 ml, 38 ml é de álcool. Isso é o teor alcoólico. Então, quando a gente fala da grandeza percentual, quando eu falo da porcentagem, eu sempre me refiro a 100. Não esqueça disso. Percentual refere-se a 100. Então, 38% quer dizer que a cada 100 ml de bebida, a gente tem 38 ml de álcool. Isso é o teor alcoólico. A cerveja, por exemplo, aqui, ela tem um teor alcoólico de 3 a 5%, dependendo da cerveja. Então, vamos pegar aqui 5%. Quer dizer que a cada 100 ml de cerveja, 5 ml é de álcool. Isso é o teor alcoólico de 5%. A cada 100 ml de cerveja, 5 ml é álcool. Esse é o teor alcoólico. A gente tem o champanhe aqui, que tem 11% de teor alcoólico. Quer dizer que a cada 100 ml de champanhe, 11 ml é de álcool. Então a gente conseguiu entender aqui que isso aqui é uma forma da gente falar a concentração da solução usando o título, que é uma grandeza aí, que é representada nesse caso aqui percentualmente. Então isso aqui é o título da solução, só para a gente entender aqui que a gente utiliza esses dados aí no nosso cotidiano. Quem tem contato aí com as bebidas alcoólicas, né, conhece esse teor alcoólico. Vamos lá um exemplo aqui para a gente aplicar o cálculo do título em soluções. Então, por exemplo, vamos aqui considerar uma solução contendo 210 ml de água e 40 gramas de hidróxido de sódio. 210 ml de água e 40 gramas de hidróxido de sódio. Qual vai ser o título da solução se a gente fizer a mistura desse soluto com esse solvente? Esse aqui é o soluto. Por que esse aqui é o soluto? Porque essa aqui é a espécie que está em menor quantidade. A gente tem 40 gramas. E o solvente é a água, que está em maior quantidade, 210 ml. 210 é maior do que 40. Então nós temos aqui que este é o solvente e este é o soluto. E ao misturar os dois, nós temos a solução, tá? Então esses são os conceitos importantes da gente compreender. Então, quando eu fizer aqui a mistura de soluto mais solvente, qual vai ser o título da solução? Qual vai ser o título percentual da solução? Então vamos aqui calcular. O título, ele é a massa do soluto dividido pela massa da solução, que é a soma de soluto mais solvente. Então vamos aqui substituir os dados. Quanto é a massa do soluto? Massa do soluto é a massa do hidróxido de sódio, que vale quanto? Vale 40. Dividido pela massa da solução, que é a massa do soluto mais solvente. Quanto é a massa do soluto? 40. Quanto é a massa do solvente? É a massa de água. A massa de água é 210. Então a gente vai colocar aqui 210. Eu posso simplificar 40 de cima, 40 de baixo? Não, não pode, porque aqui é uma soma. Você só pode simplificar quando é uma multiplicação, tá? Então, para resolver essa operação, você vai primeiro somar aqui embaixo. 40 mais 210 dá 250. A gente vai ter então 40 dividido por 250. 40 dividido por 250 vai dar 0,16. Lembra que simplifica as unidades e não vai ter unidade no título. Então o título dessa solução deu 0,16, tá? É a massa do soluto dividido pela massa da solução, que é a massa do conjunto aqui. Soluto mais solvente deu 250. Quanto vai ser o título percentual? O título percentual é o título que a gente encontrou aqui vezes 100. 0,16 vezes 100 vai dar 16%. Então esse é o título percentual dessa solução deste exemplo aqui. Espero que você tenha entendido aí. Vamos ao exemplo 2. Tem-se um frasco de soro glicosado a 5%. Soro glicosado a 5%. O que significa isso? Novamente, vamos lá.
5% significa que a cada 100 ml da solução aqui do soro, a gente tem 5% em massa de glicose. Muito bem, a gente vai aplicar essa informação já já. A questão quer saber, para preparar 1 kg deste soro, quantos gramas de glicose devem ser dissolvidos em água. Então, para a gente encontrar aqui a massa de glicose para preparar 1 kg desse soro, a gente vai partir deste 5%. Isso daqui é a informação necessária para a gente resolver. O que significa 5%? Significa que a gente vai ter uma relação entre a quantidade de glicose aqui deste soro com a quantidade de solução. 5% significa o quê? Significa que a cada 100 gramas de solução, a gente tem quanto de glicose? A cada 100 gramas, se é 5% o título, quer dizer que a gente tem 5 gramas de glicose. 5% quer dizer isso, tá? Lembre que por cento quer dizer 100. Então, a cada 100 gramas de solução, a gente tem 5 gramas de glicose, já que o título é 5%. Então, a questão quer saber o quê? Quer saber, para preparar 1 kg desse soro, 1 kg equivale a quantos gramas? 1 kg equivale a 1000 gramas. Então, em 1000 gramas de solução, a gente vai precisar de quantos gramas de glicose? X. Com isso, a gente monta aqui uma regra de 3. A gente poderia utilizar a fórmula para resolver essa questão, tá? Mas eu estou mostrando aqui para você um outro raciocínio que é por regra de 3 que a gente pode utilizar. Então 5% quer dizer que a cada 100 gramas de solução a gente tem 5 gramas de glicose. Para preparar 1 kg de solução, que é 1 kg do soro, que são 1000 gramas de soro, a gente vai ter X gramas de glicose. Então vamos encontrar aqui. Aqui você pode usar já um raciocínio direto, tá? Perceba que de 100 para 1000 está multiplicando por quanto aqui? Está multiplicando por 10. De 100 para 1000 a gente está multiplicando por 10. Então daqui para cá também vai multiplicar por 10. Vai dar 5 vezes 10, vai dar 50 gramas. Mas vamos resolver aqui essa regra de 3. Então x vai ser 5 vezes 1000. 5 vezes 1000 dividido por 100. 5 vezes 1000 dividido por 100. Vamos simplificar os dois zeros de cima com 2 zeros de baixo. Vamos simplificar grama de cima com grama de baixo. A gente vai ter aqui 5 vezes 10, que dá 50, dividido por 1, que dá 50. Então, para preparar 1 kg deste soro, a gente vai precisar de 50 gramas de glicose. Tá? 50 gramas de glicose para preparar aí 1 kg do soro. Espero que você tenha entendido este segundo exemplo. Vamos a mais um aqui para fechar a aula de hoje. Tá? Desejando-se em laboratório preparar 50 ml de uma solução alcoólica de fenolftaleína a 1%. Qual deve ser a massa deste soluto a ser utilizado? Então, aqui a gente vai se deparar com uma solução que vai ser preparada em laboratório, hipoteticamente, uma solução alcoólica de fenolftaleína. Vamos entender primeiramente aqui. O que é uma solução alcoólica? Solução alcoólica é aquela que vai ser preparada utilizando o álcool como solvente. Essa solução aqui ela não usa água. Vai ser uma solução que vai utilizar álcool como solvente. Normalmente aqui trata-se do etanol, tá? Que é o álcool mais comum de ser utilizado nesses casos. Então é uma solução de fenolftaleína. Fenolftaleína é um reagente sólido. A gente vai precisar pesar ele na balança para obter um valor de massa ali e dissolver em 50 ml aqui de etanol para a gente fazer essa solução a 1%. Muito bem, qual deve ser a massa a ser utilizada? Novamente, para a gente encontrar a massa necessária aqui, a gente vai utilizar o raciocínio em cima deste 1% aqui. Esse 1% nos dá uma relação entre fenolftaleína, que é o soluto, com o álcool, que é o solvente, que é a solução alcoólica. 1% quer dizer o quê? 1% quer dizer que a cada 100 ml de álcool a gente vai ter 1 grama de fenolftaleína. 1% quer dizer isso, tá? Quer dizer que a cada 100 ml a gente vai ter 1 grama de fenolftaleína. Quanto a gente deseja preparar de solução? 50 ml. Então 50 ml vai ter quantos gramas de fenolftaleína? Novamente você pode utilizar um raciocínio lógico aqui. De 100 para 50 está dividindo por 2. Então daqui para cá está dividindo por 2. Então daqui para cá também vai dividir por 2. 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Essa vai ser a massa aqui de fenolftaleína necessária para fazer os 50 ml de solução. Raciocínio lógico, mas vamos aqui fazer o cálculo dessa operação. O x vai ser 1 vezes 50 dividido por 100. Simplifica 0 de cima com 0 de baixo, ml de cima com ml de baixo.
1 vezes 5 vai dar 5, 5 dividido por 10 vai dar 0,5 gramas de fenolftaleína. Essa é a massa necessária para a gente preparar esta solução aqui do exemplo 3. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aí no vídeo, compartilhe com seus amigos que possam gostar ou precisar deste conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, você é fera demais e até o próximo vídeo.